Esta é certamente uma das primeiras dúvidas que surge assim que nos convertemos a Cristo. É pecado ouvir música mundana? Será que música mundana e música secular é a mesma coisa? Fique comigo e vamos descobrir juntos. Olá, eu sou o Braulio Bach e semanalmente temos um encontro marcado aqui no YouTube para falar da palavra do Senhor, sempre com o objetivo de te abençoar, de te ajudar, de te firmar na caminhada com Jesus Cristo. Tu estás a ver o quadro Perguntas que Edificam e a pergunta de hoje é pecado ouvir música secular, música mundana? Fique até o fim e terás clareza sobre o assunto. Mas antes, quero fazer-te o convite habitual. Quero convidar-te a deixar já o teu like no vídeo, a subscreveres o nosso canal, caso não sejas inscrito. Isso vai fazer com que o YouTube perceba que este vídeo é relevante para ti e para pessoas que tenham um gosto semelhante ao teu. Então vai indicar a mais pessoas e isso será de grande importância para nós. Dê-nos essa força, dê-nos essa ajuda. E se possível, comente com a tua pergunta, com a tua dúvida. Quem sabe o teu comentário será o tema do próximo vídeo. A música é uma forma de arte e está presente desde sempre em todas as culturas. A música cria ambiente, a música tem o poder de nos influenciar. Vou dar daqui 2 exemplos. Quando estamos na sala de espera de um consultório médico, normalmente ouvimos uma música suave, uma música tranquila, exatamente para nos influenciar, para permanecermos calmos, serenos e tranquilos. Igualmente, quando nós estamos no ginásio, normalmente ouvimos música alta, com muito grave, para nos estimular a fazer exercício físico. Aliás, estamos aí para isso, para tirar a preguiça do nosso corpo. Então, a música tem esse poder de criar ambiente, de influenciar em determinadas situações. A música é captada pelo nosso cérebro, pela área das emoções, pela área dos sentimentos. E esses sentimentos nos levam a tomar decisões, a fazer escolhas. Ou seja, a música influencia as nossas emoções tomam decisões. Vou dar um exemplo. A música que normalmente ouves na publicidade ou quando estás num shopping é preparada para te fazer comprar, para te fazer desejar algum produto. Usa-se muito esse recurso no marketing. Em suma, a música influencia o nosso caráter, influencia a nossa forma de ver o mundo. E sabendo desse poder de influência, surge essa pergunta: será então que o cristão deve ouvir música mundana, música secular? Antes de mais, é necessário que nós façamos a definição desses termos. Normalmente se divide a música em 3 categorias: música religiosa, música secular e música mundana. Vamos começar pela primeira. A música religiosa, sacra, litúrgica ou gospel tem como objetivo louvar a Deus, tem como objetivo cultuar o nosso Deus único e verdadeiro. A música religiosa é cristocêntrica, ou seja, mete Jesus Cristo no centro de todas as coisas. Por isso é usada no contexto de culto. E tu podes estar a dizer: Braulio, falando dessa primeira música, dessa primeira categoria, a música religiosa, não precisa falar das outras 2, porque nós vivemos para louvar a Deus, para adorar a Deus. Por que então que precisaríamos das 2 outras? Quer dizer que as 2 outras são pecaminosas? Será? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Há coisas que nós fazemos fora do culto que não são pecado. Aliás, não é o facto de alguma coisa ser exercida fora do contexto do culto que automaticamente é pecado. Vou dar-te um exemplo. Nós não jogamos PlayStation no culto, mas será que por não fazermos isso no culto, jogar PlayStation é pecado? Claro que não. De acordo com a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, pecado é a quebra da lei. Então, nesse caso, qual é a lei que estaríamos a quebrar por ouvir uma música secular? Mas calma, vamos analisar a segunda categoria de música, que é a música secular. Essa segunda categoria de música, a música secular, podemos entender como toda aquela música que não é usada no contexto do culto, não serve para
cultuar a Deus na igreja, mas também não é contrária aos valores da fé, não é contrária à palavra de Deus. Normalmente esse tipo de músicas fala sobre amor ao próximo, amor à terra, à natureza, fala sobre o amor do homem para a mulher, fala dessas coisas, fala de patriotismo, de amarmos o nosso país e etc. E não fala propriamente de versículos, não fala propriamente dos atributos do nosso Senhor. Vou dar-te 2 exemplos na Bíblia. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículos 17 a 27, nós vemos que Davi escreveu uma lamentação, escreveu uma música em homenagem a Jonatas e Saul, que haviam morrido na batalha. Eles foram homens valentes, foram guerreiros. Saul foi rei de Israel e eles morreram na batalha. Davi escreveu uma lamentação e não só escreveu, mandou que se ensinasse a todo o povo de Israel. E se fores ler essa lamentação que está registrada nesses versículos que acabei de dizer, nessa lamentação ele não está a falar nada de Deus, ele não está a falar dos atributos do Senhor, não está a louvar propriamente a Deus. Ele fez uma homenagem a 2 pessoas que morreram. Será então que Davi era um homem profano, era um homem contrário à vontade de Deus? Não, a Bíblia diz exatamente o contrário. Davi é homem segundo o coração de Deus. Segundo exemplo, há um livro da Bíblia, que é o livro de Cantares de Salomão, e aquele livro todo está a falar do amor do marido para a mulher, de Salomão e a sua esposa Sulamita. E nem vale a pena vir aqui com esse discurso que Cantar está a falar do amor de Cristo para a igreja. Não. Em primeira instância, o livro de Cantar está a falar do amor de Salomão e do amor da sua esposa, a Sulamita. Está a falar do amor do marido e da mulher. Pode ser aplicado como o amor de Cristo para a sua igreja e da sua igreja para Cristo, mas aquele livro está a falar em primeira instância do amor do marido para com a mulher. Olha só, Salomão escreveu um livro que está na Bíblia e não está a falar nada sobre a exaltação ao nosso Senhor. Será então que Salomão era um profano, era um homem que não devia constar entre os salvos? Nada disso. Tanto é que o livro está na Bíblia. Quem sabe você é uma daquelas pessoas que pergunta: Braulio, será que um homem que não tem Cristo na sua vida pode produzir bom fruto? Será que um músico que não tem nada com o Senhor, não é convertido, não tem nenhum relacionamento com Deus, pode produzir uma música que o cristão consiga ouvir sem dificuldade? E essa tua pergunta provavelmente vem por causa de Lucas, capítulo 6, verso 43. Mas vamos ler com atenção. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. No versículo que acabamos de ler, o nosso Senhor Jesus Cristo fala explicitamente que árvore má dá fruto mau, árvore boa dá fruto bom. Então a pergunta persiste. Então como é que um músico que não tem Cristo no seu coração vai produzir uma coisa que presta, alguma coisa que dê para ouvir? Eu creio que a resposta dessa pergunta e das perguntas parecidas está no livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 16 em diante. Vamos ler. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Epa, o que é que nós descobrimos aqui? A primeira vez que aparece uma cidade na Bíblia, aparece porque Caim edificou e deu o nome do seu filho, Enoque. Mas o que é que isso tem a ver, Braulio? Tu podes estar a te perguntar isso. Se te lembrares, foi Caim que matou Abel e Caim vivia distante da presença do Senhor. Ou seja, Caim era um homem ímpio e Caim trouxe o conceito de cidade. O Caim inventou, entre aspas, a cidade. Será então que você, por viver numa cidade, estará a pecar porque a primeira vez que uma cidade apareceu na Bíblia foi um ímpio que fez? O conceito de cidade foi Caim quem trouxe. Será que nós estamos a pecar porque vivemos numa cidade? Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! Mas não para por aí. Vamos ler os versículos que vêm a seguir. A Enoque nasceu Irad. Irad gerou Meujael.
Meujael gerou Metusael e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Prestaste atenção no que acabamos de ler? Na família de Caim surgiram muitas coisas e nem todas foram boas. Atenção, é uma família de ímpios e se espera que surjam coisas de ímpios. Estou a falar de quê? Lameque, por exemplo, foi ele que introduziu a poligamia, foi o primeiro a ter duas mulheres. Mas Jabal, que era o seu irmão, Jabal cuidava de gado e criava tendas. Ou seja, se nós hoje temos o conceito de casa, de ter uma habitação, de cuidar de gado para a nossa alimentação, foi graças a um ímpio. Então, se nós estamos a cuidar de gado, estamos a pecar porque um ímpio é que fez. Se tu tens uma casa, se tu vives numa casa, evidentemente, estás a pecar porque a primeira vez que vem uma tenda é do ímpio? Claro que não. Jubal, que é irmão de Jabal, Jubal foi a pessoa que é considerada o pai daqueles que tocam flauta e harpa. Será então que quem está a tocar flauta e harpa está a pecar porque quem inventou isso foi um ímpio? Claro que não. O mesmo para Tubal-Caim. Tubal-Caim, que também fazia parte desta família de ímpios. Tubal-Caim foi artífice. Ele trabalhava em instrumentos cortantes de ferro e de bronze. Ou seja, faca, serrote, essas coisas todas. O pai, o precursor, foi Tubal-Caim. Você certamente come com garfo e faca. Será então que tu estás a pecar porque foi um ímpio que foi o precursor? Claro que não. Não é o facto de algo ter sido feito por um ímpio que automaticamente seja uma coisa descartável, que não possa ser utilizada. Isso inclui a música. É verdade que no livro de Provérbios, Salomão diz que o fruto, tudo aquilo que o ímpio faz é pecado, porque ele faz sem fé e não faz para agradar a Deus. Mas a Bíblia também nos mostra que mesmo que o ímpio, mesmo que alguém não faça algo com a intenção certa, o resultado, o produto pode ser proveitoso, pode ser utilizado, mesmo que ele não faça com a intenção certa. Vou dar-te um exemplo. Tu estás a ver neste momento este vídeo no YouTube, mas será que os criadores do YouTube são pessoas cristãs, são pessoas tementes a Deus? Tu não tens a certeza, mas mesmo assim o YouTube está a ser usado para propagar a palavra de Deus. Eu te compreendo, deves estar a te perguntar nesse momento, mas como é possível alguém que não quer saber nada de Deus fazer alguma coisa que se aproveite? A resposta a essa tua pergunta é graça comum, imagem, semelhança de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Embora o ímpio, aquele que está distante de Deus, faça as coisas pela motivação errada, ele ainda tem a imagem de Deus em si. Essa imagem está corrompida pelo pecado, mas mesmo assim a imagem de Deus ainda está presente nele. E também existe a graça comum. O que é a graça comum? Deus, apesar de nem todo mundo aceitar o seu Filho, Jesus Cristo, ele distribuiu dons às pessoas, deu capacidade às pessoas. Não são apenas os cristãos que sabem fazer as coisas, não. E podem existir, e realmente existem, matemáticos ateus. Podem existir, e realmente existem, engenheiros muito capacitados, mas não são convertidos ao Senhor. Ou seja, é a graça comum. Apesar de existirem ímpios e existirem pessoas tementes a Deus, o Senhor é bom e distribui igualmente as coisas a todos. Leia o livro de Eclesiastes, isso vai ficar muito firme na tua cabeça. Tiago, por exemplo, nos mostra que tudo que é bom vem de Deus, mesmo que esta coisa nos seja entregue, seja produzida por um ímpio. Se é algo bom, se é algo proveitoso, é porque foi Deus quem nos deu.
Isso está na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que vamos ler a seguir. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E no Evangelho de João, capítulo 3, verso 27, João Batista disse o seguinte: João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O que é que isso quer dizer? Tudo que é bom, tudo que é proveitoso, tudo aquilo que nos faz bem, mesmo que venha das mãos de ímpios, é Deus quem nos dá. Isso inclui a música. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, nosso Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos: façam o que os fariseus ensinam, não façam o que eles fazem. O que é que isso quer dizer? Jesus Cristo estava a ensinar os discípulos a focar na mensagem, no produto e não propriamente na pessoa. Isso é aplicável à música secular. Há músicos seculares que a sua vida não é uma inspiração, não é exemplo para ninguém, mas certos produtos, certas músicas têm mensagem que não são contrárias à palavra do Senhor. Eu sei que tu tens o hábito de ouvir mensagens, pregações aqui no YouTube. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu conheces a fundo a vida de todos os pregadores que tu ouves? Tu sabes exatamente o que é que eles fazem? Não. Por quê? Porque tu focas na mensagem. É a mesma coisa. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós devemos prestar atenção na mensagem e deixa que o mensageiro se entenda com o Senhor, se entenda com Deus, porque chegará o dia que prestaremos contas. Para a música é a mesma coisa. E se você continua com a ideia do ímpio, não podemos consumir nada, tudo que o ímpio faz tem que ser descartado, deixa-me fazer aqui algumas perguntas. Será que você, quando vai comprar pão, tem a certeza que o padeiro é convertido? Será que quando você vai para o shopping, você tem a certeza que aquele shopping foi projetado por arquitetos cristãos ou os donos das lojas glorificam a Deus? Você tem a certeza? O dinheiro que você recebe, o banco em que você tem conta, você tem a certeza que tudo isso são pessoas cristãs que estão por detrás? Claro que não. Então, se você quer manter a coerência, não pode consumir essas coisas todas porque você não tem a certeza se são cristãos ou não que fizeram. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. O apóstolo Paulo nos ensina a examinar tudo, reter o que é bom e descartar aquilo que não presta. Isso é válido para tudo na vida. A mensagem que tu ouves na igreja, tu tens que examinar, porque nem toda a mensagem é bíblica. As músicas que tu ouves, tens de examinar. Não é o facto de vir com um rótulo gospel que seja uma música boa. Examine tudo, aquilo que você vê na internet, aquilo que tu tens nas redes sociais, as pessoas com quem te relacionas, aquilo que tu guardas no teu telemóvel, examine tudo. É esse o conselho do apóstolo Paulo. Guarda aquilo que é bom, guarda aquilo que é proveitoso, guarda aquilo que não é contrário à palavra do Senhor. Isso também inclui músicas seculares e tudo aquilo que não é bom, descarta. A terceira categoria de música é a música mundana, é a música profana. É aquela música que promove a cultura antibíblica, que é contrária, que é inimiga da palavra de Deus. E infelizmente esse tipo de músicas, essas músicas antibíblicas, têm se propagado com muita facilidade. Em alguns casos, essas músicas chegam a ser pornofonia. O que é a pornofonia? Tal como a pornografia, que tem a ver com o que nós vemos, conteúdos sexualmente explícito, aquilo que promove a perversão sexual, a pornofonia não vem pelo que vemos, mas vem pelo que ouvimos. São aquelas músicas que gradativamente têm deteriorado o comportamento sexual das pessoas, promovem imoralidade sexual, adultério, traição, exaltam esse tipo de comportamentos. Nós vemos isso em muitos estilos musicais, falar sobre traição, incentivar essas práticas, desviar principalmente jovens
adolescentes e crianças são o alvo preferencial desse gênero de música. E a hipersexualização é uma das coisas que nós estamos a enfrentar nos últimos tempos. Basta ver o conteúdo que normalmente se apresenta no TikTok, Instagram, nessas redes sociais. São músicas com danças, mas com uma hipersexualização. É um apelo muito forte ao sexo explícito, à traição e coisas parecidas a essa. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, ele diz que nós, irmãos em Cristo, fomos chamados para a liberdade, mas não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. O que é que isso quer dizer? A liberdade que nós temos em Cristo não pode ser usada para promover esse tipo de conteúdo, esse tipo de músicas que são contrárias à palavra de Deus. E surge então uma dúvida: com que critério eu vou avaliar essas músicas? Com que método eu vou saber se uma música é boa ou má para se ouvir? Uma música secular ou é música mundana? Com que método eu vou usar isso? Tudo deve passar no crivo das Sagradas Escrituras. Será que o conteúdo da música é contrário à Bíblia? Será que promove valores cristãos? Será que essa música não está a nos levar para um caminho de afastamento de Jesus Cristo? No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, o nosso Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, ele disse: Pai, não peço que os tires do mundo, ou seja, não é para nós sairmos do mundo, porque ainda estamos no mundo, mas ele pediu que o nosso Pai Celestial nos livrasse do mal. O que é que isso quer dizer? É o critério, é o crivo nas Escrituras para evitar que nós caiamos no erro. Então, quando estamos diante de uma música, faça sempre essas perguntas. Qual é o conteúdo dessa música? Essa música me remete a quê? Será que está a promover a homossexualidade? Será que está a promover a violência? Está a falar mal das pessoas? Está a falar do amor ao próximo? Qual é o conteúdo dessa música? Não, mas a pessoa que canta essa música é uma pessoa mundana. Separa a pessoa do conteúdo que ela produz. Se a pessoa e o conteúdo não forem bons, então descarta. A pessoa não tem valores cristãos, mas de alguma forma produziu alguma coisa que está de acordo às Sagradas Escrituras, então separa a pessoa daquilo que ela produziu. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Se alguma música então está a te remeter ao passado sem Cristo, está a exaltar valores que são contrários à nossa fé, de alguma maneira está a te afastar da presença do nosso Senhor, não ouça esse tipo de música, não importa de que categoria ela seja. Te afasta do Senhor, simplesmente não ouça. Na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 14, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. A título de resumo, vemos que tudo deve passar no crivo, na peneira da palavra do Senhor. A música não é diferente. Até as músicas com a categoria gospel têm de ser analisadas. Então, faça sempre isso. Seja criterioso naquilo que vais ouvir, daquilo que tu vais cantar. Seja criterioso. Avalie o conteúdo. Veja se está de acordo com aquilo que a tua fé, que a nossa fé cristã promove. Se não tiver desacordo, simplesmente não ouça. Existe música boa e música má. E na minha liberdade eu vou ouvir músicas que não agridam a minha fé, que não me afastem do nosso Senhor Jesus Cristo. E chegamos ao fim. Agora quero ver a tua opinião. Então, faltou aqui algum ponto não ficou claro? Comenta aqui embaixo com a tua opinião. Quero saber o que tu achas sobre esse assunto. Então, tu ouves música secular ou não ouves? Música profana, música mundana, não podemos ouvir, isso estamos de acordo.
música cristã, música gospel, música que exalta o Senhor, essa podemos ouvir. Mas a música secular, como é que tu te relacionas com a música secular? Ou não te relacionas? Escreva aqui embaixo, quero ouvir a tua opinião. Não se esqueça de deixar o teu like, subscrever o nosso canal, ativar o sininho das notificações para não perderes nada. Tudo isso vai ajudar-nos muito, vai ajudar o nosso canal aqui no YouTube a crescer e, consequentemente, mais pessoas terão contato com a palavra do Senhor. Isso será proveitoso para o reino, isso me ajudará a pregar o Evangelho e eu te peço que faças isso com muito amor e consideração, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe.